A super quarta veio como esperado pelos analistas. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou os juros do país em 0,25 ponto percentual, deixando a taxa norte-americana entre 5% e 5,25%. Esse foi o 10º aumento consecutivo do Fed desde março do ano passado, mas o banco sinalizou que deve pausar os aumentos. E por aqui no Brasil, como esperado, o Banco Central decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano, pela 6ª vez seguida, mesmo aí com a pressão que a gente conhece do governo federal. Vamos então convocar o nosso colunista do Canal Rural, Miguel Daúde, que daqui a pouco vai estar aqui em nosso telão, para a gente analisar essas decisões aí dos bancos nessa super quarta e também os reflexos para a economia brasileira. Daúde, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A gente mostrou aqui, né, o Federal Reserve sinalizou que pode haver uma pausa na escalada dos juros no país. Mas essa foi a 10ª alta consecutiva que a gente vê aí na taxa norte-americana, né? Minha pergunta para você é, o aumento dos juros lá acaba impactando aqui? A gente viu que o dólar caiu bastante hoje, impactou? Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite, Maruza. Boa noite a todos. Pois é, Maruza, você sabe que o mercado financeiro nunca está satisfeito, né? Vou responder rapidamente essa sua pergunta, porque depois nós detalhamos mais a decisão aqui do juros. Sim, o que fez com que o dólar caísse aqui no Brasil foi exatamente a manutenção da taxa de juros aqui, né? Porque as pessoas preferem investir em renda fixa do que especular no dólar. Aí foi o que ocorreu. Bom, com relação aos Estados Unidos, você sabe que o mercado financeiro nunca está satisfeito com absolutamente nada. Ele esperava, né, já esperava que o Banco Central americano elevasse em 0,25 pontos a taxa de juros lá, mas sinalizasse que ele poderia ainda cortar a taxa de juros na maior economia do mundo este ano. Mas só que o presidente do Banco Central americano disse que não, que ele vai dar uma pausa, como você bem colocou, Maruza, e que vai avaliar, né, o comportamento da inflação, apesar da demanda estar recuando lá nos Estados Unidos, o nível de emprego continua preocupando, e isso leva o Banco Central a dar uma pausa, mas não decidir se vai começar a cortar a taxa de juros este ano ou não, ou possivelmente, se a inflação continuar, pode até aumentar. Mas vamos aguardar para ver. O mercado americano ele determina, né, basicamente, toda a formação de juros e preços no mercado internacional. Mas vamos focar aqui, Daúde, a gente vai falar sobre aqui essa decisão do Copom, né, em manter a Selic em 13,75% ao ano. E com esse orçamento apertado que a gente sabe do governo, para o Plano Safra, o cenário é preocupante, né? Não é bom para o Plano Safra. Muito, Maruza, muito preocupante. Você há pouco, né, na manchete, coloca que os produtores, né, em feiras estão procurando buscar financiamento de outra forma. É exatamente por isso. A expectativa do plano Safra com relação à taxa de juros é muito ruim, né, porque com a 13,75 o Banco Central manteve a taxa, e disse o seguinte: olha, eu não tenho nada que me possibilite cortar a taxa de juros. A gente sabe que há um embate muito grande entre o governo e o Banco Central, e que o governo exige praticamente do Banco Central que corte a taxa de juros, mas o governo tem que entender que a taxa de juros não é uma vontade do Banco Central. Não é que o Banco Central é ruim, quer manter a taxa de juros. A taxa de juros ela repercute um cenário econômico. Muitas vezes, mesmo não sendo inflação de demanda ou de oferta, ela repercute a expectativa. E qual é a expectativa no Brasil? É ruim, porque há pouco o Haddad anunciou que adiou, né, que o Congresso vai adiar a votação ou a discussão do arcabouço, que é aquele que estabelece regras fiscais para que o governo precise de menos dinheiro e, consequentemente, o governo não tendo tanto dinheiro na mão, a oferta de dinheiro aumente, a taxa de juros cai. Nós estamos vivendo um momento político, né? Hoje as TVs só falam em investigações, em acusações, em prisões. Isso tudo gera uma expectativa
muito negativa. E o governo ele não está conseguindo administrar essa expectativa. Se ele conseguisse, talvez abrisse espaço para que a expectativa de inflação caísse e, consequentemente, o Banco Central reduzisse a taxa de juros. Agora, para o agronegócio, né, a gente sim vai ter muita dificuldade com juros. Né? Há pouco também a gente sabe que o fenômeno El Niño pode ser forte esse ano. A partir de setembro, isso coloca em risco boa parte, né, no momento em que você começa o plantio da safra de verão. Isso tudo forma um conjunto de expectativa, porque nós não trabalhamos no momento, nós trabalhamos com expectativa. E o gerenciamento da expectativa é muito importante para o governo. Mas, infelizmente, o governo não sabe fazer o gerenciamento da expectativa e o Banco Central continua com o pé no acelerador, o que é ruim para todos os setores da economia, Maruza. E o produtor continua bastante assustado. Daúde, muito obrigada para você, viu? Boa noite, a gente conversa mais amanhã. Pode falar. Maruza, rapidinho. O produtor continua assustado como criança em quarto escuro. Vê fantasma em tudo que é lugar, né? É MST, é aumento de juros, enfim, é tributação. O produtor realmente está muito assustado com essa realidade da nossa economia. Tá bom, Daúde. A gente se fala mais amanhã. Boa noite para você. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço. Tchau.